Olá, eu sou Daniel Savioli, terapeuta de Dianética, e eu estou aqui para te ajudar com uma dica muito importante em relação a relacionamento. Não importa exatamente qual é o tipo de relacionamento que seja, se é profissional, se é pessoal, se é familiar, mas uma coisa você tem que entender, o que você pode esperar das pessoas, e se você tiver que escolher alguém para conviver com você em qualquer área da sua vida, o que você deveria olhar. Lógico, né, que cada área da vida você vai procurar uma coisa, de um profissional, na área profissional você vai procurar algumas coisas ou para contratar ou para ser contratado por alguém, e na área da vida pessoal, família e coisas e tal, as pessoas que você convive, que você pode escolher de alguma forma, você vai escolher por outros motivos, certo? Você não vai escolher exatamente pela mesma situação, mas tem uma coisa em comum que é muito importante, você tem que saber, muito importante. É a coragem dessa pessoa, quanto essa pessoa é corajosa. Agora, tem uma pegadinha aí. Coragem não é basicamente o quanto essa pessoa tem de bravura, tá? Não é a agressividade, não é exatamente a proteção física da coisa. Porque isso pode acabar se tornando um pouco irracional, isso pode acabar se tornando uma coisa inclusive que te dá problema. Tudo que for muito, qualquer tipo de agressividade de alguma forma vai ser um pouco destrutivo, certo? Só que para construir qualquer coisa na vida você tem que destruir algo. Para você construir um prédio novo, provavelmente você vai ter que destruir um pouco do solo que existe, um pouco da mata que existe. Então, para comer, você vai precisar matar alguns animais para poder sobreviver ou matar algumas plantas. Então, a destruição ela faz parte do crescimento. Mas, quando você pensa em coragem, geralmente a imagem que a gente tem, não estou falando por vocês, mas é o que me remete, que a maioria das pessoas pensa, geralmente é alguém que está disposto a pular na fogueira e a morrer por todo mundo. Não é bem essa a ideia, tá? Não é essa a ideia de coragem. Assim, a coragem, você tem que fazer um balanço entre força e inteligência. Se você quiser entender isso, não é tão forte o tempo inteiro, porque se uma pessoa usa muita força o tempo todo, mas sem inteligência, não vai chegar a lugar nenhum. Se a pessoa tem muita inteligência, mas também não usa força, não tem ação, também não vai chegar a lugar nenhum. Então você precisa procurar um balanço entre força e inteligência para a sua vida e para si mesmo. Agora, quando você pensa em coragem, o que você tem que pôr na sua cabeça é: coragem é o impulso para persistir numa certa direção. O que você está querendo dizer, Daniel? Basicamente é o seguinte: você tem que imaginar a sua vida, para onde você está indo, você tem que imaginar a situação ideal. Então, eu quero fazer um livro. Qual é o livro ideal para mim? Ele vai ter 74 páginas, de um tamanho pequeno, mais ou menos da palma da mão, ou do tamanho de uma mão, não sei quais são as medidas exatamente. Ele vai ter uma capa bonita e dá para você colocar o nome de quem para você vai entregar e tal, porque é um livro para ser disseminado entre as pessoas e que as pessoas se ajudem com ele. Ótimo, essa é a sua ideia ideal, certo? É nisso que você quer chegar. Só que para chegar neste ponto você vai enfrentar algumas dificuldades. Uma gráfica que faça a tempo, alguém que faça um design bonito, um tamanho que seja razoável, que gere interesse e ainda assim seja fácil de carregar. Então tem várias essas coisas que você tem que pensar. A coragem em si de uma pessoa que você vai escolher para a sua vida, o que você tem que levar em consideração é o quanto essa pessoa tem de dificuldade, porque dificuldades vão existir, isso vai acontecer, mas ainda assim ela vai continuar persistindo. Porque muito dos problemas dos relacionamentos, meio que 99,9% dos relacionamentos, dos problemas, é que a pessoa cria uma ilusão, uma ideia na cabeça, ela consegue fazer, ela consegue criar. Qual que é o problema? Quando ela começa a ter dificuldade, ela desiste. E quando você começa a desistir, ou começa a andar com alguém que desiste, a vida começa a ficar ainda mais difícil. Se já está difícil a situação, desistir não pode ser uma opção. Se a vida está difícil, o que você basicamente tem que fazer é continuar persistindo. Independente das cicatrizes que você vai ter, independente de algumas perdas que você vai ter pelo caminho, mas ir para trás não vai te levar a lugar nenhum. Vai te deixar mais longe do seu objetivo, vai te fazer mais infeliz. O que você tem que fazer, o que você tem que entender é que na vida as coisas têm que ir para frente, independente do que vai passar, do que vai sofrer, de como você vai sofrer.
o dia seguinte é sempre mais importante que o dia anterior. Ou o hoje é mais importante que o ontem. O amanhã é mais importante que o agora. Vê? E a coragem que você tem que buscar nas pessoas é essa coragem de quanto essa pessoa persiste, quanto disposição essa pessoa tem. Quando tem um problema ela vaza rápido, quando tem uma dificuldade ela se perturba e vai fazer outra coisa e finge que não é com ela. Quando tem uma discussão ou quando tem uma coisa para resolver, ela está disposta a sentar e conversar ou não. E uma das coisas que eu mais vejo é que as pessoas até entendem isso, só que elas falam assim: ah, mas é muito difícil, mas ninguém é assim, mas os homens, ou mais as mulheres. Gente, é o seguinte, essas várias justificativas e desculpas é você basicamente indo para trás. Ninguém disse que ia ser fácil, mas é possível. Então você tem que continuar nessa linha, você tem que continuar a fazer, a criar, a fazer, a criar, a fazer, a criar. Se não, do contrário, você vai ser mais uma pessoa que tem um monte de justificativa do que porque você não conseguiu. E qualquer falha que você tenha na vida vai começar de uma justificativa. Ah, o mercado tá ruim. Ah, mas eu não consigo isso. Mas eu não tenho tempo. Qualquer coisa que você justifique o porquê não já é uma falha. E é uma falha constante e permanente, porque você já achou um pilar para se apoiar. Se você não der uma justificativa e falar assim, realmente tenho que fazer e vou buscar meios para isso, você vai acabar encontrando uma solução, cedo ou tarde, certo? Então a dica do dia é, procure pessoas corajosas, procure pessoas que consigam persistir no mesmo caminho, porque as bombas vão vir, os tiros vão vir, mas mesmo assim você tem que perceber que as pessoas têm que continuar adiante. Do contrário, conviver com essas pessoas vai ser sempre uma baixa para você, vai ser sempre uma dificuldade, você vai se sentir sozinho ou sozinha e você vai sentir que você quer comunicar, quer criar, quer resolver e não consegue, porque essas pessoas não te acompanham, certo? Então, percebe isso, olha para suas relações, olha para as pessoas que são mais consistentes e se você não se sente assim, percebe que se você mudar isso, muito da sua vida muda. As pessoas geralmente chamam isso de persistência, de disciplina. Ok, também, mas vem desse sentido de disposição, vem desse sentido de coragem, vem desse sentido de perseverança, certo? Não é só o horário batidinho que é disciplina, é se manter no propósito, certo? Não se esquece disso. Se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário aqui e manda pra frente, porque quanto mais pessoas corajosas tiverem ao seu redor, é melhor pra você. Beleza? A gente se vê. Tchau.